Quem aqui hoje trouxe a palavra do Senhor? Amém. Amém. Nós vamos ler algumas passagens, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode abrir já a primeira aí. 118 de Salmos. Abre aí, Salmos 118, o capítulo. Nós vamos ler o 24. 118, 24. Quem achou, coloque sobre o seu coração. Feche seus olhos e vamos louvar o Senhor com alegria em nome do Senhor Jesus. E nós queremos te pedir, Senhor, venha falar aos nossos corações nesta manhã, segundo a tua palavra. Meu Deus, aquilo que a gente deve fazer para viver a tua alegria, Senhor, a tua felicidade. Paizinho amado, querido, eu te peço, Senhor, toma a direção, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a falar conosco segundo a tua vontade, Paizinho. Repreende tudo aquilo que queira impedir o teu trabalhar. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Bom, nós vamos seguir hoje construindo. Lembra que eu falei no culto passado? Quem estava aqui no culto passado? Deus nos ensinou no culto passado sobre construir e o quê? O destruir, né? Foi o que o Senhor nos ensinou. E nós aprendemos no culto passado que Deus, Ele é o nosso fundamento. E quando a gente constrói a nossa vida sobre Ele, a gente tem um alicerce firme e forte. Quando a nossa vida está sobre Ele. E a parte dele, de ser firme e forte, Ele sempre cumpre. Né? Nós falamos sobre isso. Mas aí o problema é quando muitas vezes a gente quer que Deus faça a parte dele, mas a gente não faz a nossa própria o quê? A nossa própria parte. Né? E aí a gente deu vários exemplos. Eu comparei com a casa, né? A casa construída ali. Só que se uma janela fica aberta, se o telhado quebrou, não foi arrumado, se as rachaduras de uma casa não forem reparadas, a manutenção básica, o cuidado da casa não for feito, o que acontece? As tempestades, os furacões que estão acontecendo do lado de fora, passam a acontecer do lado de dentro. Entra para dentro da casa. Todo mundo lembra disso? Sim ou não? Estou fazendo só um caso aqui para você entrar na linha de raciocínio. Quem lembra? Você recebeu a plaquinha? Então, você aprendeu que as nossas escolhas diárias, elas constroem ou destroem a nossa casinha, né? A nossa vida. Todo mundo saiu daqui ciente? E uma das coisas que a gente falou também foi sobre a importância do tempo nas nossas vidas. Quem lembra dessa parte? Lembra que a gente falou sobre o tempo? Que os solteiros, eles precisavam respeitar o tempo de Deus, para que eles, né, pudessem se tornar a pessoa certa, e assim permitir que Deus também trabalhe a pessoa certa para eles. E eles precisavam crescer com o tempo, né? Eu falei para os casados que eles precisavam dedicar tempo no casamento, né? Tempo ali à família, ao relacionamento. Nós falamos sobre a importância do tempo. E como eu não tinha justamente muito tempo de culto, porque era uma quinta-feira, né? Então eu não conseguia falar, não pude falar mais do que eu gostaria de falar sobre o tempo. E é por isso que hoje eu quero fazer uma extensão do culto anterior. Porque existe a diferença entre perder tempo e investir tempo. Eu falei isso, quem lembra? Hoje eu quero falar sobre um perigo
relacionado ao tempo. Mas antes, eu preciso da ajuda dos obreiros que eles vão distribuir para vocês. Distribuam aí uma folhinha. Cada um vai pegar uma folhinha e vai pegar um papel. E aí, o que eu quero que vocês façam nessa folhinha que eles vão te entregar? Coloca aqui para mim. Você vai completar a frase. Você vai escrever aí. Eu serei feliz quando, e você vai escrever o que você quer, né, que aconteça, o que deveria acontecer, né, para te deixar muito feliz. O que você precisa que aconteça, que vai te deixar muito feliz, feliz de verdade. Você vai completar aí a frase. Vamos lá, já escreve aí. Eu serei feliz quando acontecer o quê? Eu serei feliz quando. Coloca aí. O que te deixaria muito feliz? Escreva aí. O que vai te deixar muito feliz? Feliz de verdade. Já escreveram? O pessoal quer escrever uma epístola. Foi? Quem escreveu, por favor, guarde na sua Bíblia que nós vamos pegar daqui a pouco. Quem não escreveu, vocês têm um segundo. Vou dar uns minutinhos, vai, um minutinho para vocês, vai. Senão você não vai escrever com fé. Pronto? Colocou aí? O que te deixaria muito, muito, muito feliz? Já? Todos? Fechou? Pronto. Então coloca aí na Bíblia e vamos continuar aqui comigo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse papel. Mas, antes de eu entregar esse papel para você, o que eu disse para você? Que eu queria falar sobre um perigo relacionado ao tempo. Que perigo é esse? Que perigo que existe relacionado ao tempo que a gente vai precisar estar atento aí? Coloca para mim, Breno. O perigo de o quê? Adiar a felicidade. Esse é o perigo que eu queria falar, o perigo de adiar a felicidade. Presta atenção, muitas pessoas, elas estão vivendo hoje e elas não estão vivendo a felicidade de Deus na vida delas. Muitas estão só aguardando. Mas aguardando o que, pastora? Aguardando o quando acontecer. O quando acontecer. Como assim? Quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu comprar a minha casa. Muitas pessoas estão aguardando quando acontecer para elas serem felizes. Elas adiam a felicidade até o quando acontecer. Quando eu tiver mais dinheiro. Quando eu emagrecer.
acontecer, quando eu conquistar aquilo que eu desejo, quando eu isso, quando eu aquilo, aí eu vou ser feliz. Quando isso acontecer. E aí, a gente olha, entenda uma coisa, enquanto as pessoas elas esperam com tanta ansiedade pelo futuro, elas deixam de viver o presente, elas deixam o presente escapar pelos mãos dos seus próprios dedos. Porque ela está esperando o quê? O quando. O quando. Olha o que a palavra de Deus diz. Coloca aqui para mim. Se você está com sua Bíblia, você pode acompanhar. Amanhã é o dia que fez o Senhor. É isso que está escrito aí, não? Ah, não é? Este. Não é amanhã, não, gente? Não é amanhã, não é uma promessa para amanhã, é isso? É o já. É o agora. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Hoje é o dia. Deus não criou a nossa vida apenas para o futuro. É claro que Ele escreveu os sonhos dele, os planos maravilhosos para o nosso futuro. Mas Deus não nos criou para o futuro apenas. Ele nos criou para o hoje. Ele nos criou para o agora. Ele criou o dia de hoje. Ele te deu o dia de hoje como uma oportunidade. E muitas vezes a gente está tão preocupado com o amanhã que a gente deixa de celebrar o hoje do que Ele nos entrega. A gente deixa de celebrar o que Ele já nos entregou. Você entende? Porque a gente está condicionado a quando? Quando acontecer eu vou conseguir aproveitar, ser feliz e fazer o que eu tenho que fazer. Quando tal coisa acontecer. Eu quero trazer um alerta para você. Coloca aqui para mim. Repete comigo, todo mundo junto. A felicidade adiada é uma armadilha. A felicidade adiada é uma armadilha. O solteiro diz: quando eu casar, eu serei feliz. Aí o casado fala: quando eu tiver filhos, eu serei feliz. E aí sabe o que acontece? Existe um problema. Quando um alvo é atingido, sempre que um alvo é atingido, outro alvo aparece. Outro aparece. E aí a felicidade continua, sabe como? Lá longe, distante. Aí você tem filho, vê que não é fácil, aí você fala: quando a minha situação melhorar, eu serei feliz. Quando a situação começa a melhorar, você não percebe. Você fala assim: antes o que era um sonho você alcançou, agora é pouco demais, eu quero outras coisas, isso aqui não me supre. E aí você fica ali, jogando a felicidade cada vez mais longe de você. E joga para frente a felicidade. Amanhã eu serei feliz. Repete comigo assim, ó. Quem condiciona a sua felicidade ao futuro nunca consegue desfrutar o presente. Isso é uma realidade, gente. Isso é uma realidade. Tem gente que está sempre esperando algo acontecer, porque ela fala que a felicidade está na próxima fase. Quando ela chega naquela fase, ela diz que a felicidade está na próxima. E aí quando ela alcança aquela fase, a felicidade está onde? Na próxima. O nome disso é escravidão. Deus, Ele nos criou para sermos felizes.
O tempo passa e as pessoas não são felizes porque elas estão esperando um momento oportuno para a felicidade bater na porta dela e ela não percebe o que está acontecendo. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Olha isso. O tempo de viver, sabe quando que é? Fala para o pessoal do seu lado. É hoje. É hoje. É hoje. Ah, quando isso acontecer, quando aquilo melhorar, quando... Esquece. Esquece. Porque o tempo em que você deve se alegrar no Senhor é agora. É hoje. Para de perder tempo jogando sua felicidade para depois. E começa a ser feliz. Dedicando o seu tempo, porque o tempo importa. Dedique o seu tempo ao que realmente vale a pena, ao que importa, ao que está aqui. Olha isso. O que essa passagem ela nos traz de lição? Coloca para mim aí. Vamos todos juntos. Repete aí para guardar no coração. A felicidade não pode depender das circunstâncias. Não pode depender. Essa passagem ela nos ensina que quem espera a condição perfeita nunca vai viver. Nunca vai ser feliz de verdade. Você está esperando a condição perfeita para ser? Gente, sempre vai ter um vento, sempre vai ter uma tempestade, uma nuvem, um problema. Sempre vai ter uma situação na nossa vida, sempre vai ter algo a vencer. E se você precisar que tudo esteja alinhadinho, perfeito, maravilhoso para ser feliz, eu sinto te dizer, você nunca vai ser feliz. Não nessa terra, porque o único lugar onde vai ser limpo e perfeito vai ser o céu. Aqui não. Aqui existem as dificuldades. Trabalhar é difícil, ser casado é difícil. Você entende? Ter uma família e guiar no caminho certo não é uma tarefa fácil? É o quê? É difícil. Só que a alegria ela não pode depender da ausência do problema. Eu só vou ser feliz se não tá. Não tem problema, eu estou saltitando. Se tiver um problema na minha vida, eu estou desanimado, eu já não oro, eu já não busco, eu já não tenho vontade de vir para a igreja quando tem um problema. Você está condicionando a sua alegria ao problema. A ausência do problema, e aí o problema vai existir, e aí você fica, pastora. Olha a terceira palavra desta manhã que Deus quer nos alertar. Presta atenção. O que essa palavra fala? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, porque aqui você viu várias situações difíceis acontecendo. Não é isso? É fácil o que a gente acabou de ver aqui? Não. Isso daí mostra pra gente momentos de dificuldade. Mas todavia, porém, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha isso. Mas Deus não tem poder de mudar a situação? Ele tem, ele pode. Mas Deus, ele não quer só mudar as circunstâncias, ele quer transformar você, ele quer mudar você. Você consegue entender? Deus, ele quer mudar você. Deus, ele quer te mudar.
Ele quer transformar você que fala dos planos de Deus, mas na hora de confiar dá para trás. Sabe? Você, coloca aqui para mim o próximo. Desculpa, eu falei aqui e acabei não colocando. Deus, Ele quer transformar você. Ele não quer só mudar as circunstâncias. Ele quer transformar você que canta assim: quero te adorar, ainda quero viver, não florescer. Aí você canta como? Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me falta para ver. Ele quer mudar você. Ele quer mudar você. Falta para ver se você não reclama. Você louva. Mas passa por um período de dificuldade para ver se a sua fé não esmorece. Triste. Eu não vou generalizar. Mas é triste que 99% das pessoas, elas condicionam. Deus quer mudar exatamente a vida da pessoa que canta isso, mas na hora de precisar viver, ela esmorece. Ela canta isso aqui na igreja, na hora que ela tá tudo bem, tá tudo certinho, ela tá aqui cantando, mas na hora de passar a luta, ela esmorece. Porque as pessoas pensam, quando Deus resolver isso, eu vou ser feliz. Só quando Ele resolver. Só que Deus, Ele não prometeu pra gente uma vida sem luta. Não tem uma vida sem luta. Não existe. O que Ele prometeu? Ele prometeu a presença dEle no meio das lutas. Para nos ajudar, para nos resgatar. É a presença dEle. Qual que é a felicidade real? A felicidade real, ela não nasce das circunstâncias perfeitas, mas ela nasce da presença de Deus. Ela nasce da presença de Deus. A presença de Deus é o mais importante. A presença de Deus é o que nos ajuda a seguir. E a presença de Deus, ela nos fortalece. Jesus no barco, não importa as tempestades, desde que Jesus esteja onde? No nosso barco. Então os problemas vão vir, mas se você é a pessoa que você só é feliz quando está tudo bem, você não vive uma felicidade real, você vive uma coisa chamada momentânea, felicidade momentânea. Felicidade momentânea é mundana. Você sabia? Porque o mundo dá felicidade momentânea. Olha, vamos para uma festa aqui. Você tem aquela felicidade momentânea. Depois que acaba, a pessoa quer se matar. Depois que passou a brisa da droga, a pessoa se odeia, a pessoa precisa de mais, ela se vicia, não é assim? A felicidade momentânea vem de Deus? Não. Deus, Ele quer te entregar a felicidade real. É uma condição de você ser feliz, independente dos ventos, da chuva, da tempestade, das dificuldades. Você consegue compreender isso? Sim ou não? Existem 4 pilares. 4 pilares para a gente construir a felicidade hoje. Você vai ter que sair daqui feliz. Porque Deus, Ele te fez para isso. Jesus veio aqui, entregou a vida dele para te entregar uma vida feliz. Amém, pessoal? Amém. Quais são esses 4 pilares? Primeiro é a gratidão. Primeiro pilar é a gratidão. Porque quem só olha para o que falta, nunca vai desfrutar daquilo que possui. É simples. Não tem segredinho, é simples. Você fica só olhando lá para frente e você deixa de ver o que você já tem.
enquanto você ora para ter o que você ainda não tem, você precisa ser grato e desfrutar daquilo que você já tem. Você entende? Ai, eu vou ser feliz quando eu tiver um tênis. Esses dias as crianças uma criança estava lá, tia, eu quero um tênis. Nós vamos organizar para poder te dar o tênis. A pessoa não tem um tênis. Quem tem tênis? Quem está de tênis? Alguém quer muito o quê? O tênis. Aí, você tem o tênis. Mas aí você fala assim, não vou ser feliz. Você é adolescente, você sonha em ter a bicicleta. E aí você consegue a bicicleta. E ao invés de você aproveitar a bicicleta, enquanto você cresce, você vence, você trabalha para um dia comprar um carro, você fica olhando aquela bicicleta e falando, isso é só uma bicicleta. Quando eu tiver aquele carro ali, eu vou ser feliz. Aí você está sempre funcionando. Quando você chegar naquele carro, aquele carro já não é mais suficiente. Você precisa de outro, você vai precisar de outro melhor. Quando você achar que aquele ali supriu 100%, esse não está bom, agora eu quero outro. E eu quero outro, eu quero outro. E não tem nenhum problema em você sonhar, em vencer, em crescer. Entenda qual é o problema. O problema é você sonhar e crescer lá na frente. Jesus fala, pede que eu vou te dar. O problema está em você condicionar sua felicidade ao que não aconteceu. Você vai seguir uma vida inteira de infelicidade até descobrir no finalzinho da sua vida que o mais importante era tempo e era o que você tinha, que você estava correndo atrás de bens, que agora você vai morrer porque o teu tempo acabou e você não aproveitou, e os bens vão ficar para outro. Sabe aqueles bens que você sonhou assim, eu quero dar. Alguém vai brigar por ele agora. E você vai ficar sem o bem e vai ficar sem o tempo. Sem tudo que você poderia ter tido lá atrás. Então, para isso, pratique a gratidão. A gratidão não é só coisas, grandiosas. É claro, se acontecer algo grandioso, você vai vir aqui, vai dar um testemunho e tal. A gratidão é cada momento. Deus, obrigado por isso. Deus, nossa, Deus fez isso. É perceber que Deus está cuidando de você. Entendeu? Isso é a gratidão. Outra coisa é presença. E eu não estou falando da presença de Deus aqui. Eu vou falar daqui a pouco. Aqui é a sua presença. Presença. Como assim? Muitos vivem em todos os lugares, mesmo menos aonde eles estão. Pastora, eu não entendi nada. Você está no trabalho e você está assim, não vejo a hora de chegar onde? Em casa. Você está no trabalho, mas você não está vivendo aquele momento. Você está vivendo o próximo passo. Só que aí você chega em casa, e aí você vai pensar, sabe o quê? No trabalho. Nossa, eu tenho que fazer amanhã isso aqui, isso aqui, isso aqui. Que coisa. Você está na igreja, aí você está pensando nos problemas lá fora. Olha só. São pessoas que nunca desfrutam cada momento. As pessoas não desfrutam. Aí tem gente que só vai aprender o valor dos momentos com as pessoas que a gente ama quando esses momentos se tornarem lembrança. Isso é triste, mas é uma realidade. Eu vi uma imagem do marido e a esposa brigados de costa um para o outro, e aí embaixo estava só o marido chorando com a foto da esposa no peito. A gente faz muito disso, de não cuidar
daqui, ó, do agora, para amanhã, na intenção de amanhã melhorar, e aí amanhã você chora, em muitas situações. Então, para pensar. Olha que coisa. O casado lá só queria ter a esposa. Ele daria tudo para ter um momento que ele tinha muitos lá, mas ele não valorizava. Você entende? Eu vi uma mãe chorando porque um filho faleceu e a mãe chorava, e eu falo, meu Deus, não dá nem para imaginar uma mãe perder um filho, é uma coisa horrorosa, porque muda a ordem é os filhos enterrarem os pais. Isso já é ruim para os filhos enterrar os pais, agora o pai enterrar o filho, né? Mas aí a mãe falava assim, puxa vida, eu não dava atenção, estava sempre esperando, sabe? Quando eu tiver condição, vou levar meu filho para passear. Vai esperar o filho crescer, fazer e acontecer, e o tempo vai passar. Porque não sabe pegar o filho, não sabe levar numa pracinha, não sabe comprar um sorvete, não sabe fazer uma tarde da pipoca, um cinema em casa. Não existe desculpa. Mas vocês sempre condicionam a felicidade para o próximo passo. Aí quando você tiver bastante condição e você falar assim, agora pronto, agora eu já cresci, ó, fui no degrau, venci. Agora, filhão, vamos jogar futebol. Seu filho já está adulto, já. Vai falar, não, vai ter que trabalhar. Agora eu tenho que fazer outras coisas. Você entende? Entende sim ou não? Então, a presença é muito importante. A presença. Você está aqui agora, sua mente tem que estar aqui. Você está aqui pensando no que você vai fazer de almoço em casa, na roupa que você tem que lavar. Esquece. Você está aqui, mas a sua presença não está. Então, pensa bem nisso. Próximo, propósito. Como eu falei, a felicidade não é a ausência de problema, mas é saber que existe propósito mesmo durante os problemas. Você consegue entender? O propósito pelo qual você foi enviado a este mundo, pelo qual você foi criado por Deus, o propósito, ele não se resume no amanhã. Você entende? E tem gente que deixa o propósito para amanhã. Amanhã eu melhoro, amanhã eu abandono aquele pecado, amanhã eu vou consertar. Amanhã eu vou entregar meu coração, amanhã eu vou me batizar, amanhã, depois eu faço, depois. Quando as decisões necessárias para viver o propósito de Deus na sua vida precisa ser tomada exatamente agora. É hoje. Não tem outro jeito. A gente vai empurrando com a barriga e o nome disso é perda de tempo. Quando a gente perde tempo vivendo as propostas do diabo, quando a pessoa poderia estar vivendo o propósito de Deus. Muita gente perde tempo. Então, cuidado. Use o tempo ao seu favor. Perder tempo é muito triste. E por último, e mais importante, fé em Deus. Porque, gente, se você não tiver fé em Deus, no Deus vivo, se você não buscar Deus, para Deus estar na sua vida, para Deus te fortalecer, como você vai construir essa felicidade? Essa felicidade vai ser real se você não tiver fé em Deus, no Deus verdadeiro. Porque nada preenche definitivamente o nosso coração, além da presença de Deus. Então isso daqui é um combo. A presença de Deus é o mais importante, o resto é um complemento ali. As bênçãos que Deus pode te dar, Ele quer te dar,
bênçãos de Deus na sua vida é um bônus de alegria. É um bônus. Mas a felicidade, de fato, é viver com Deus. Aí as bênçãos é maravilhosa. Que bom. Mas não é a razão. A razão é a presença de Deus. A razão de você ser feliz tem que ser a presença de Deus. Pega o papel aí que eu tinha dado para você. Pega a folha que você escreveu aí no início. Leia o que você escreveu. Eu não vou nem perguntar, mas eu sei que, com certeza, a maioria das pessoas escreveu algo que ainda não possui. Que cara é essa, gente? Acertei? A maioria das pessoas, eu não vou perguntar, não vou expor ninguém, cada um sabe aí do seu, mas eu já sei que a maioria das pessoas escreveu aí algo que ela ainda não possui. Sim ou não? Sim. Vocês percebem? Como que a nossa mente sempre tenta colocar a felicidade aonde? Em algum lugar distante. Ainda não aconteceu. Eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. É sempre assim. Pouquíssimas pessoas escreveu: eu sou feliz. Eu serei feliz quando eu já sou feliz. Porque eu tenho isso. Vira o papel aí, vira o papel. Tá com a caneta aí ainda? Você vai escrever agora. Você vai escrever isso aqui, ó. Hoje eu já tenho. Tem o quê? Felicidade. Mas eu já tinha. Bota aí 1, 2, 3. Temos tantas bem. Ah, pode, né? Senão sai. Então não. Escreve aí. O que você já tem? O que você tem hoje na sua vida, o que Deus já te deu, que é motivo de grande felicidade. O que você já tem? Olha, Deus. Faltando espaço aí, gente? Pois é. Pois é, tá faltando espaço, né? Talvez você tenha colocado salvação, porque Ele é o Deus da nossa salvação, que nos salvou. Talvez você tenha colocado família. Talvez você tenha colocado saúde, a igreja, que é uma bênção, que a gente está aqui se reunindo sempre, um apoiando o outro, orando um pelo outro. Então, somos um time.
aí os seus amigos, as oportunidades que Deus já te deu, a sua vida se descreveu de alguma forma, o propósito de Deus que você está lutando para cumprir, talvez as lutas que você já venceu no diálogo, talvez escreveu os bens que Deus já te deu. Esses bens que você tem hoje, que um dia você orou para ter, mas você não ora para agradecer, porque você quer o próximo, e tudo bem, como eu falei, a nossa vida é um crescimento, mas a gente não pode ser feliz lá, porque o lá não chega. Quando você alcança esse alvo, tem outro. Tem que ser feliz agora, porque o agora já é resultado das suas orações de ontem. Agradeça pela vida dos seus filhos. Quantos pais, uma manhã como essa, quando nós estamos com o nosso coração feliz, estão enterrando os filhos. Às vezes você está irritado, porque, cansativo, filhos não é fácil. E outra pessoa daria tudo só para estar no seu lugar. Bom, no culto passado, Deus falou sobre construir ou destruir. E hoje, Deus ele quer mostrar para a gente que muitas pessoas estão destruindo o presente porque elas estão aguardando para viver o futuro. É triste. Faz uma reflexão que você vai ter que mudar o seu jeito de pensar. Você consegue refletir nisso? Enquanto esperam aquilo que ainda não chegou, deixam de agradecer a Deus. É assim que está a mente das pessoas. Enquanto ela espera o que ela não tem, ela deixa de agradecer pelo que ela tem. Só que o ontem passou, o amanhã ainda não chegou. O que a gente tem de verdade na nossa vida é o quê? É o hoje, é o agora. Esse é o presente de Deus. E o presente chama presente porque é um presente, literalmente um presente. E a gente vai perdendo tempo. Eu quero fazer uma reflexão com você. E se Deus não mudasse nada na sua vida durante essa semana? Se Deus não te desse nessa semana aquilo que você quer, você ainda ia ter motivos para ser feliz? Porque motivo para reclamar a gente encontra fácil. Ou será que se as coisas não saem da forma como você gostaria que saísse, a sua fé desaba, o seu louvor fica poluído pelo seu mau humor, a sua adoração fica abafada pelas circunstâncias, pelas tantas reclamações do seu coração, seu louvor nem passa do tempo, você só fala, bate. O que acontece na sua vida quando as coisas não saem do jeito como você queria que saísse exatamente? Repete assim, a minha alegria não pode estar no que Deus vai fazer. Minha alegria deve estar no que Deus é. E aí? Vamos ou não vamos? Porque assim como uma casa
a reconhecer o quanto Deus tem sido bom conosco. Quanto Ele tem sido bom conosco. A gente é tão corrido e a gente para de reconhecer como Deus é bom conosco. E a gente passa só a olhar pelas coisas que ainda não aconteceram. Entenda que as suas atitudes precisam de verdade estar alinhada com aquilo que você acredita, com aquilo que você prega, com aquilo que você fala para as pessoas. Olha só, suas ações têm que estar alinhadas com o que você fala. Consegue entender? Sim ou não? Porque tem gente que fala que vive a felicidade de Deus, mas aí quando qualquer coisinha sai do controle, a pessoa ela desaba e faz tudo diferente. A pessoa joga tudo para cima, joga tudo para o alto. Isso na fé, isso no casamento, isso em casa, isso no trabalho, isso com os filhos. Alguma coisa saiu fora do controle, já era, acabou tudo, joga tudo para cima. Por isso que eu dei, no culto passado, esse tijolo ilustrativo aqui. Quem recebeu? Os casais receberam. O objetivo desse tijolo era sinalizar sobre a necessidade de conversas difíceis. Porque, como eu falei, casamento não é fácil. E eu dei isso daqui para os casais. Só que eu falei para os solteiros que eu traria uma coisa para eles. Quem lembra? Lembra? Sim ou não? Sim. Eu trouxe. E é justamente o mesmo tijolo. Mas por que, pastora? O tijolo para os solteiros? Se o tijolo é para você sinalizar ali a necessidade de conversa, colocar na mesa quando você tiver que conversar, alinhar, falar coisas importantes, conversas difíceis. Eu quero que os solteiros façam isso com Deus. Jesus é o noivo, sim ou não? Sim. Quem é o noivo? Jesus. E eu quero que os solteiros conversem muito com Deus também. Eu quero que os solteiros, levem para casa, coloque lá no local onde você consegue visualizar. Sempre que você bater o olho, você sente para conversar com Deus. Entrar em oração. E é claro, gente, os solteiros, os casados que devem fazer a mesma coisa durante as conversas difíceis, terminam orando e falando com Deus, porque Ele é a base, Ele é o fundamento. É claro, gente, que vocês só precisam entender uma coisa: o objeto em si, ele não resolve. A gente aqui, dá para vocês os pontos de contato. Eu dou óleo ungido para vocês usarem na fé, consagrar a casa de vocês. Mas entenda uma coisa que eu estava vendo hoje. Eu falei, puxa vida, isso é muito fato, né? A gente, às vezes, chega em casa e passa azeite em tudo, ora ou leva um produto aí, um objeto para a nossa casa. E não adianta a gente passar óleo ungido em tudo, ungir as coisas, fazer, esperando que o diabo vai ser expulso por causa daquele ato de fé, que é um ato bom de fé. Mas se você, na sua atitude, não mudar, se dentro de casa você não conseguir sentar, conversar, sentar na mesa, pedir perdão quando necessário, alinhar o que precisa alinhar os limites do que é aceitável, do que não é, do que constrói, do que destrói. Falar.
conversar. Se você é o tipo de pessoa que foge desse tipo de conversa, sinto em dizer, nenhum propósito vai funcionar na sua vida. Porque você está esperando que Deus faça algo, mas você não está pronto para você fazer. Você consegue entender isso? Não adianta, mas eu consagrei, usei a fé, dei para vocês, mas não adianta. Se chega na sua casa e você normaliza a gritaria, normaliza a mentira, normaliza o desrespeito, não adianta. Você vai ter que entender que você vai precisar fazer a sua parte. Eu vi uma frase, achei muito interessante, fala assim: a santidade não pega carona em um objeto, ela começa no caráter. Não é difícil de entender. Pensa numa viagem. Vamos pensar numa viagem. Quem aqui já pegou o carro e foi fazer uma viagem? Alguém? Sempre que eu faço uma viagem, o que eu faço? Eu oro. Quem aqui ora? E aí, só para você compreender, você ora e você pede para Deus: Deus, guarda o meu caminho, protege o meu carro, me leva na ida, na volta, me guarda, protege a minha família. Aí você ora. Maravilhoso, amém? Só que aí, você pega o volante, aí você vai dirigir com prudência, vai ficar no celular, vai ultrapassar o limite de velocidade, vai dirigir igual um doido, ignorando as leis ali de trânsito, faz igual um doido. Aí no final, pode dar muito errado. Quando eu digo muito errado, que pode mesmo, muito errado. Quando der muito errado, deu errado porque Deus não protegeu? Deu errado porque Deus não fez a parte dele? Deu errado porque você não fez a sua parte. Porque as suas atitudes não estão alinhadas com aquilo que você acredita. As suas atitudes têm que estar alinhadas com o que você acredita. Você pode acreditar, pregar, falar para todo mundo sobre o certo. Se a sua atitude não está alinhada, já era. Desabou. As pessoas fazem isso na casa delas. Elas vão, ela unge, ela faz, mas aí na hora de fazer a parte dela, de ter a conversa difícil, de sentar, de alinhar, de conversar, é difícil, mas não quer passar pela essa dificuldade, aí vive uma vida difícil, porque não quer passar por um momento difícil. Porque quando você alinha e você organiza, você vai ser feliz. Mas quando você engole, vai engolindo, chega lá na frente, você vai explodir. Não resolveu, você foi infeliz a vida inteira e no final vai ser feliz também. Porque quis fugir de conversas que precisam ser realizadas em casa, como no caso dos casais, no caso dos solteiros, as conversas com Deus para se alinhar na sua vida. Isso é necessário. Só que a maioria do engano espiritual, ele acontece justamente na confusão do dia a dia. A pessoa fica confusa. Sabe o que o diabo faz? Ele convence a pessoa de que ela não precisa ser mudada, ela não precisa mudar, quando claramente ela precisa mudar. Mas se o diabo te convencer que você não precisa mudar, você está condicionado a ser infeliz para sempre. Deus, ele te fez para você ser feliz, sim ou não? Sim. Mude hoje. Mude. Deixa ele mudar o que é necessário em você.
para você ser uma pessoa que vai poder viver os lindos sonhos de Deus. Mas esses sonhos, eles começam quando a gente permite a mudança. Permita ter um coração transformado. E você vai ver que as coisas vão se encaixar. Tudo que a gente faz aqui tem a direção de que Deus está à frente da gente. Coloca Ele à frente de você, à frente da sua casa, da sua vida, do seu trabalho. Você vai ver tudo começando a dar certo quando você deixa Ele mudar a sua mente. A sua mente que às vezes é gananciosa, é focada só. Deixa Ele transformar, deixa Ele mudar. Nós vamos orar agora. Eu gostaria que você que deseja a mudança de Deus, você deseja, Deus, pode mudar o meu coração, a minha mente, me preparar, porque eu quero alinhar. O que eu falo com as minhas atitudes, o que eu acredito com as minhas ações, com as minhas decisões.